Vamos para a palavra então, João capítulo 10. O tema da mensagem de hoje é ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. João capítulo 10. Quero agradecer a vida do meu irmão que veio diretamente de Igarapé, da Matriz, da Lagoinha Planalto, para tudo quanto é lado, para servir a gente aqui hoje. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos aplaudir a vida dele. Glória a Deus, cantou aqui, louvou ao Senhor e nos abençoou aqui com o dom que Deus deu a ele. João capítulo 10. Aqui, Jesus vai nos ensinar o perigo de falsos líderes, o perigo de falsos pastores, o perigo de falsos mestres. Infelizmente, antigamente, e não era na minha época, as pessoas diziam, ele é pastor, então você pode confiar. Fulano é pastor da igreja tal, então você pode confiar em fulano. Hoje em dia, infelizmente, ele é pastor, então não confia não. Ele é líder de uma igreja, então cuidado com ele. É assim que os pastores são vistos hoje. Assim como os políticos são vistos como corruptos, e a gente coloca todo mundo, às vezes, no mesmo balaio, os pastores também são vistos como ladrões, como corruptos, como aproveitadores, e essa é a geração que nós estamos vivendo. E a culpa não é da sociedade, a culpa são dos pastores. Porque os pastores é que sujaram o santo ministério. Os pastores é que fizeram muitas situações e momentos em que a honestidade e o caráter deles ficaram em xeque. Muitos pastores envolvidos em esquemas de corrupção, de sujeira, de adultério, e isso está surgindo, crescendo e alastrando cada dia mais nas igrejas. Só que isso não é novidade dos nossos dias. Hoje nós temos celular, temos câmera, hoje a informação vaza rápido demais, então isso fica mais notório hoje. Mas desde os dias de Jesus já existiam falsos mestres. Desde os dias de Jesus já existiam falsos pastores. Desde os dias de Jesus já existiam pessoas mal intencionadas no ministério, no santo serviço a Deus. Desde os dias de Jesus, já existiam falsos e também verdadeiros líderes religiosos. E no capítulo 10 de João, Jesus está nos exortando sobre isso, para que a gente possa abrir os nossos olhos exatamente sobre isso, sobre os falsos líderes, sobre os falsos pastores. E para isso, ele vai contar uma parábola. Parábola é uma história celeste, contada de forma terrena, para que os discípulos de Jesus pudessem compreender, aprender e entender. Mas para que os fariseus hipócritas não compreendessem as palavras de Jesus. Isso era uma parábola, uma história celeste, contada de forma terrena, para que os discípulos entendessem. E para que os fariseus ficassem ainda mais na dúvida a respeito de Jesus e de seus ensinamentos. A parábola é a parábola do bom pastor, do versículo 1 ao 6. Do versículo 7 ao 18, ele vai explicar a parábola. Vamos lá, a partir do versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Eu falei para vocês que parábola é uma história celeste, contada de forma terrena. Aqui está a forma terrena da parábola. Não tinha nada mais comum e nada mais normal em Israel, nos tempos de Jesus, do que um pastor de ovelhas. Hoje em dia, pastor, às vezes, para alguns, parece ser um título honroso, mas, na verdade, não é um título honroso. Quando alguém não servia para nada na família, em Israel, fazia com que ele se tornasse um pastor de ovelha. Lembra de Davi? O Jessé, seu pai, tinha filhos importantes, Eliabe, Abinadab, Samá, e nenhum desses trabalhava lá no pastoreio, porque eles eram homens bonitos, homens representados, homens com qualidades, homens que poderiam fazer trabalhos diferentes do que um pastoreio. Mas tinha um novinho, um pequeno,
alguém insignificante chamado Davi. Então este Davi seria o pastor de ovelhas e estaria no campo cuidando de animais. Isso é ser um pastor de ovelhas. E Jesus, pegando algo normal do dia a dia, um pastor e suas ovelhas, vai ensinar aos discípulos uma verdade extremamente espiritual. Só que primeiro ele conta de forma terrena, e na forma terrena ele diz: existe um lugar que as ovelhas ficam, chamado aprisco. E este lugar chamado aprisco é um lugar muito visado. Porque as ovelhas são animais importantes. Das ovelhas você pode fazer roupa. Das ovelhas você pode cuidar de uma cidade inteira, tudo vindo das ovelhas. Então, aquele lugar onde tem muitas ovelhas é um lugar extremamente visado. Mas existe um que pode cuidar das ovelhas, o pastor. Só que este pastor da ovelha, ele vem de forma correta, sincera e honesta. Como? Ele não tenta invadir o aprisco, ele entra pela porta do aprisco. E naquela porta tem um subpastor, um porteiro, que cuida das ovelhas que não são dele, são do verdadeiro pastor. E quando o verdadeiro pastor quer entrar no aprisco, ele chega na porta, o subpastor, o porteiro, entende que aquele é o verdadeiro pastor, abre a porta do aprisco e o pastor entra. Quando o pastor entra, por causa da familiaridade com as ovelhas o seguem, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, compreendem que é o pastor, entendem que é aquele que cuida delas, que ama elas, que se preocupa com elas, e então, assim, as ovelhas o seguem, porque é pastor de ovelhas genuinamente. Só que como aquele lugar, o aprisco, era um lugar visado, existiam homens que não eram pastores das ovelhas, que queriam entrar naquele lugar, entrar naquele aprisco, mas eles são chamados de ladrões e salteadores. Porque eles não querem entrar no aprisco pela porta, porque eles não são pastores, o subpastor, o porteiro, não vai deixar. Então eles precisam pular o aprisco ou passar por outro lugar que não seja a porta. Jesus disse isso e acabou a fala. Só que no 6, Jesus diz, a Bíblia diz, eles não compreenderam o sentido da parábola. Então, a partir do 7, nós vamos ver Jesus ensinando, representando, traduzindo o que ele quis dizer. E eu acho que a gente já entendeu o que ele quis dizer. Mas os discípulos e a multidão aqui ainda não tinham entendido. Então, no versículo 7, Jesus começa a explicar a parábola do bom pastor. E ele diz, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus acabou de falar sobre um aprisco que tem uma porta. E para ser ovelha daquele aprisco, precisa passar pela porta. Só que Jesus está dizendo, eu sou a porta. Para entrar no aprisco de Deus, e para fazer parte da família de Deus, não tem estratégias. Não tem outro acesso. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou o acesso que leva ao aprisco de Deus. Se vocês querem fazer parte da família de Deus, só há uma forma, só há um jeito, passando por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo, o homem. Em João também, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia nos mostra Jesus como o único acesso ao Pai. Atos capítulo 4, versículo 12. A Bíblia vai dizer que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. A religião evangélica, católica, espírita, muçulmana, budista, hinduísta, não pode fazer com que você chegue a Deus, apenas Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Só há uma forma de entrar para a família de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio pelos seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para entrar no aprisco e ser da família de Deus, precisa passar pela porta, e a porta é Jesus. E ele disse, eu sou a porta. Quando ele diz a porta, ele está dizendo, eu sou o acesso. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo Deus, eu sou Deus. Nós sabemos que em Êxodo capítulo 3, Deus se revela a Moisés, explicando para ele o seu verdadeiro nome. Deus tem vários títulos na Bíblia, Elion, Elohim, Chamá, Rafá, Jirê, Adonai e etc.
Só que ele tem um nome titular, um nome principal, um nome real. E em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés com este nome: eu sou o que sou, eu serei o que serei. E quando Deus aqui encarnado, Jesus está dizendo eu sou, ele está dizendo eu sou Deus. Sou eu que apareci para Moisés lá na sarça ardente. Eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. Nós temos na Trindade 3 pessoas. Nós temos na divindade 3 pessoas, e isso não nos faz politeístas. Nós somos monoteístas, mas é um grande mistério da Bíblia. Deus é um só em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai não é mais Deus do que Deus Filho. Deus Filho não é mais Deus do que Deus Espírito Santo. 1 mais 1 mais 1 é 1. E eles são um. A divindade, a Trindade, aquilo que nós cremos. E aqui Jesus está mostrando a sua divindade. Porque se o nome de Deus no Antigo Testamento é eu sou, aqui ele pega este nome dizendo eu também sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. No Evangelho de João, por 7 vezes, Jesus demonstra que é Deus, dizendo eu sou 7 vezes. E ele vai dizer mais uma vez, a 8ª, no Evangelho de João, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E no Evangelho de João, para mostrar também que é Deus, que ele é Deus, ele realiza 7 milagres. Em João capítulo 2, o seu primeiro milagre, ele transforma a água em vinho. Em João capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Em João capítulo 5, o terceiro milagre, ele está curando o enfermo no tanque de Betesda. Em João capítulo 6, 2 milagres. O primeiro multiplica pão e peixe, o segundo anda sobre as águas. Em João capítulo 9, ele está curando um cego de nascença num dia de sábado. E em João capítulo 11, ele está ressuscitando Lázaro. 7 milagres, demonstrando que de fato ele é divino. Homem, mas também divino. 100% Deus, mas também 100% homem. E aqui ele está dizendo, eu sou a porta. Quer entrar no aprisco? Tem que passar por mim. Agora no versículo 8, uma revelação. Olha o que o texto diz. Todos quanto, Jesus dizendo, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. No versículo 1, Jesus está dizendo que quem não passa pela porta é ladrão e salteador. No versículo 8, Jesus está dizendo que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Mas quem veio antes de Jesus? E será que ele está falando dos profetas? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós? Jesus está dizendo que os profetas são ladrões e salteadores, irmãos? Não. Jesus está dizendo que os falsos mestres de Israel, aqueles homens que ensinavam o contrário à lei de Deus, e aqueles homens que colocavam jugo, peso nas pessoas que eles mesmos não conseguiam carregar, se afastando da lei de Deus e vivendo uma religião. Esses são os falsos pastores, que tentam abraçar as ovelhas de Cristo, mas não passando pela porta do aprisco, pulando o aprisco, tentando ludibriar as ovelhas e tentando enganar as ovelhas. Os falsos mestres e os falsos pastores são ladrões e salteadores. Versículo 9. Jesus repete, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O texto não deixa dúvida. O texto é uma certeza. Ele diz, eu sou a porta. E quem passar por mim, será salvo. Não é quem passar por mim, pode ser que seja salvo. Quem passar por mim tem que se manter até lá ao final com a sua própria força, com o seu próprio braço, porque senão perde a salvação. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que quem passa pela porta é salvo, garantido. Porque a sua salvação não depende da sua ação. Se a sua salvação dependesse de você, meu irmão, você nunca seria salvo. Quem é que pode ser salvo aqui? Ninguém. E quem é que pode se manter salvo? Ninguém. Você é salvo pela obra de Cristo. Você se mantém salvo porque quando você creu, o Espírito Santo passou a habitar em você e o Espírito Santo te tornou agora selado para o dia da salvação. Então, se você mantém a sua vida santa e a sua vida no caminho de Deus, não é porque você é bom e você está na sua mão preservando a sua salvação. É Ele que está te fazendo caminhar até o dia de Cristo, porque é Ele que te santifica. 2 Tessalonicenses 2,13. 1 Pedro 1,2, Romanos 15,16, o Espírito Santo te santifica. E o texto está dizendo que se você passou pela porta, você encontrou um lugar seguro.
Em João também 10, a partir do versículo 27, a Bíblia vai dizer que Jesus é o pastor que está com as ovelhas na mão. E das mãos de Cristo ninguém pode arrebatar as ovelhas. Romanos, no capítulo 8, diz: pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outro poder pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é um ato único. Você creu, você está justificado. Agora você está sendo santificado. Com certeza você será glorificado, porque a obra de Cristo em você não termina. Estou bem certo que aquele que começou a obra há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. No versículo 24 do capítulo único da carta de Judas, a Bíblia vai nos ensinar que Deus é poderoso para nos manter fiéis até o último dia. Então, se você encontrou Cristo, você é salvo. Continuar salvo para o resto da sua vida. E achará pastagem, lugar seguro. Mateus, mas então quer dizer que eu posso ser salvo, aceitar Jesus, como a gente fala aí, e viver uma vida mundana? Romanos capítulo 6 diz: como é que você vai viver para o pecado se você já morreu por ele? Você já morreu para ele. Como é que você vai querer uma vida fora da palavra de Deus se você encontrou Cristo? A marca de que a sua salvação é genuína é que você não quer o mundo. Quando você não quer mais as coisas do mundo, você está mostrando para você mesmo que você é um salvo genuíno e verdadeiro. Agora, no versículo 10, nós temos o maior erro, eu acho que de muitos, ao interpretar as Escrituras. Porque o texto do versículo 10 diz: o diabo vem somente para roubar, matar e destruir, amém? Não. O texto não diz o diabo. O texto diz o ladrão. E no versículo 1, quem é ladrão? É o diabo? Não. No versículo 1, o ladrão e o salteador é aquele que quer ludibriar as ovelhas, não entrar pela porta do aprisco, e aqueles que querem roubar as ovelhas. No versículo 8, quem é ladrão e salteador? O diabo. No versículo 8, ladrão e salteador são aqueles que vieram antes de Jesus. E aqui no versículo 10, as pessoas dizem que é o diabo. Mas por que é o diabo? Se no contexto, no versículo 1, não é o diabo. E se no versículo 8 não é o diabo, são falsos mestres. São falsos pastores. São aqueles que querem roubar as ovelhas do verdadeiro pastor. Este é o ladrão do texto. E este ladrão do texto vem para roubar, matar e destruir. É isso que um falso mestre faz. É isso que um falso pastor faz. É isso que uma falsa liderança faz. Mata, rouba, destrói famílias, casamentos, relacionamentos. Um falso pastor tem o poder de destruir uma igreja. Destruir um aprisco. É claro que tudo isso, no seu interior, tem ação de Satanás. É o diabo que faz com que falsos mestres se levantem, mas é o coração do homem também, corrupto, que faz com que ele se torne um falso pastor. Não é só diabo, não. Tudo é diabo. Não. O homem que é mau, o homem que peca, o homem que deseja mesmo, porque Tiago capítulo 1 diz que quando nós somos tentados pelos nossos próprios prazeres, pela nossa própria concupiscência, desejos da carne, dos olhos e soberba da vida. Então esse ladrão do versículo 10 é um falso mestre, um falso pastor que vem com más intenções, falsas intenções, heresias, uma intenção errada quanto às ovelhas que Deus confiou na sua mão. E quando um pastor está numa igreja com uma má intenção, ele rouba, mata e destrói. Só que graças a Deus nós não estamos presos aos pastores terrenos. Se nós estivéssemos presos aos pastores terrenos, nós estaríamos enrolados e lascados. Nós estamos presos ao pastor do céu. Porque enquanto os falsos pastores e os falsos mestres vêm para roubar, matar e destruir, a continuação do versículo 10 diz: Jesus, Jesus vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto os falsos estão querendo pular o aprisco e roubar as ovelhas, para roubar, matar e destruí-las, Jesus veio também, mas para dar vida. E vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida eterna. Vida eterna. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. No Antigo Testamento, Deus Pai é às vezes demonstrado como um pastor. Onde está isso mais claramente? No livro de Isaías tem, mas no Salmo 23.
Salmo 23, a Bíblia mostra Deus dizendo, Davi, né, o salmista dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, leva-me às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na tua casa para sempre. Jesus é o nosso bom pastor. E aqui ele diz: eu sou o bom pastor. Eu nessa igreja sou apenas um pastor, e olhe lá. Mas Jesus é o bom pastor. Eu erro, eu falho. Não estou no caráter de ladrão e salteador, pelo menos eu acho que não. Não quero estar. Orem para mim, para que isso não aconteça. Mas Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, meu irmão, dá a vida pelas ovelhas. E o falso? Olha o 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Enquanto o bom pastor, Jesus, dá a vida pelas ovelhas, o falso pastor, o mercenário, aquele que está aqui só por dinheiro, aquele que está aqui só por status, aquele que está aqui só por fama, quando vê as dificuldades da vida se aproximando da igreja, foge, abandona, porque não tem cuidado com as ovelhas, porque não é pastor. Se tiver diabo aqui nesse texto, talvez seria o lobo, não o ladrão. O ladrão é o falso pastor. Quando esse falso pastor vê as dificuldades da vida, tentando as igrejas, tentando os irmãos, tentando os membros, foge, porque não é pastor. Um falso pastor não está nem aí com a sua vida, não está nem preocupado se você veio, se você não veio, se você está aqui, se você não está aqui, se na sua casa está faltando comida, ele não está nem aí. Ele é mercenário. Como é que você vai cobrar de um mercenário uma ação de um pastor verdadeiro? É mercenário. E o que vai acontecer com ele? Deus vai julgá-lo. Deus vai julgá-lo. No 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O texto está te prometendo uma intimidade gigantesca com o pastor. Porque o texto está dizendo que assim como ele, de Cristo, tem intimidade com o Pai, as ovelhas têm intimidade com ele. Ser uma ovelha genuína faz com que você tenha um pastor genuíno. E ter um pastor genuíno te dá uma intimidade genuína. Só quem é ovelha genuína tem intimidade genuína com o pastor, Jesus. Quem é ovelha do Senhor ama orar, ama ler a Bíblia, ama estudar as Escrituras, ama buscar o Senhor, porque tem intimidade com o pastor genuíno. Mas lembra que Jesus está aqui em Israel, e ele está falando isso para judeus. E no versículo 16 ele mostra que a família desse bom pastor, o aprisco desse bom pastor, vai crescer e muito. Olha lá. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a salvação não se fecha em Israel. Muito pelo contrário, Israel, nos dias de Jesus, rejeitaria o Messias. Só que lembra de João capítulo 12, quando os gregos vieram conversar com Jesus e os discípulos foram até Jesus dizendo: tem alguns gregos aí querendo conversar com você. E Jesus disse: olha, ainda não é o momento. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. O que ele está dizendo? Agora não é o momento da salvação sair da nação, do território de Israel. Não, ainda não. Mas quando eu morrer, os judeus vão me levar para a cruz. Eles me rejeitarão, mas a rejeição deles vai abrir espaço para a grande comissão.
E com a grande comissão, os discípulos vão pregar o evangelho na Galácia, na Macedônia, na Ásia Menor, na Acaia. Vai se expandir a pregação por todo o mundo. E assim, judeu que creu e gentil, aquele que não é de Israel, que crê, todos eles serão um só povo. Efésios capítulo 2, do 11 ao 19. Ali agora está formado a verdadeira família de Deus. Só Israel? Não. Judeus e gentios que passam pela fé em Cristo. Só porque Israel rejeitou, é que nós estamos aqui. Romanos 9, 10 e 11 mostra isso muito claramente. Os judeus rejeitaram, os gentios se convertem. Deus usa a conversão dos gentios para trazer ciúme a Israel. E os verdadeiros judeus, aqueles que têm a fé de Abraão, aqueles que creem como Abraão, que creem em Jesus, esses se convertem também. E ali, judeu e gentio, um só povo, uma só noiva, trazendo consigo a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Quem matou Jesus? Nós matamos Jesus. Quem mais? Os judeus mataram Jesus. Quem mais? Os romanos mataram Jesus. Só que não foi simplesmente isso. Porque se Deus não quisesse, nós não teríamos matado. Se Jesus não tivesse entregado a vida, os judeus não teriam matado, os romanos não teriam matado. O texto está mostrando que Jesus deu a sua vida. Durante o ministério de Jesus, tentaram matar Jesus algumas vezes. Tentaram prender Jesus algumas vezes. Tentaram acabar com o ministério de Jesus algumas vezes. Mas não conseguiram, porque ainda não era a hora. Quando chegou a hora, numa quinta-feira à noite, os soldados foram até o jardim do Getsêmani, procuraram Jesus, e depois que Jesus orou 3 vezes, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Depois da terceira vez, Jesus se levanta e diz: vocês estão procurando quem? Jesus, sou eu. E os soldados caíram por terra de tamanho temor e tremor. Ali Jesus estava pronto para entregar a sua vida. Ele passou pelo sinédrio 2 vezes, foi julgado 2 vezes, chegou 9 da manhã, crucificado, porque entregou a vida. Se o judeu e o romano juntassem para pegar Jesus sem que ele permitisse, nunca pegariam. Mas ele entregou a vida porque ele veio com esse objetivo. Ele veio para morrer. Porque se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ido à cruz, se Jesus não tivesse pagado pelos nossos pecados, onde estaríamos agora? Ele veio para morrer. Então ele deu, ele se entregou. Jesus foi um mártir, morreu pela causa. E quando ele está entregando a grande comissão, ele vira para os seus discípulos e fala: agora vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O que é testemunha? Mártir. E isso se cumpriu na vida dos discípulos. Todos foram assassinados por causa da pregação, exceto João. Segundo a história, tentaram colocar João num caldeirão de água fervendo para ele morrer, ele não morreu. Tiraram João de lá e colocaram ele na ilha de Pátimos para terminar o ministério do apóstolo. Mas Deus dá a ele ali a revelação do Apocalipse. O único que não foi assassinado foi João. Todos os outros assassinados por causa do evangelho. Só que só eles são testemunhas de Jesus, nós também somos. Se Jesus deu a vida, se os apóstolos deram a vida, e nós? Vamos continuar aqui nessa sombra e água fresca? Se for necessário dar a vida pela causa, você daria? Se for necessário morrer por Cristo, você morreria? Ele morreu por você. E Ele está dizendo: agora é sua vez de morrer por mim. Dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo? Está dizendo: eu sou Deus. Eu tenho poder para entregar a vida, mas eu tenho poder também para ressuscitar. E eu posso ir para a cruz, porque eu sei que ao 3º dia eu vou ressuscitar. E foi exatamente isso que aconteceu como um bom pastor, como alguém que ama, como alguém que entrega a vida. Esse Jesus aqui veio 2022 anos atrás, nessa terra, sexta-feira, 9 da manhã, crucificado. Até às 3 da tarde ele estava crucificado. Sábado o seu corpo estava na sepultura. Domingo, logo pela manhã, ele ressuscita. Aparece a Maria Madalena, as outras mulheres, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, aos discípulos com Tomé, aos discípulos sem Tomé,
aos 500 discípulos, aos discípulos na pesca maravilhosa, a Tiago, a Paulo, a João na ilha de Patmos, e esse Jesus está aqui hoje, ouvindo os nossos louvores, ouvindo essa pregação, sendo exaltado, sendo engrandecido como o bom pastor. Foi decepcionado com algum pastor aí? Agora você entendeu, é ladrão e salteador. Foi decepcionado com alguma igreja? Já teve alguma situação terrível? Já entendeu agora? Ladrão e salteador. Mas nós somos ovelhas não de ladrões, não de salteadores. Nós somos ovelhas de Jesus. Nós vamos ouvir apenas a voz de Jesus. E iremos seguir apenas Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esta igreja. Obrigado, meu Deus, por ser o bom pastor. E sabemos que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e é isso que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, porque aqui tem ovelhas do Senhor, feridas, machucadas por muitos anos de ministério, por muitos anos de igreja. Quantas coisas já aconteceram, quantas vezes nos decepcionamos com homens, quantas vezes. Mas estamos aqui, Pai, reafirmando ao Senhor, só confiamos em Ti. O Senhor é o bom pastor. Cuida de nós, Pai. Continue cuidando de nós. E Te agradeceremos para sempre, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Confiamos em Ti e descansamos no Senhor. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. O Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor nos ama. O Senhor nos guarda. O Senhor nos protege. O Senhor está conosco em todo o tempo. Tirando, Deus, a maldade do nosso coração, nos santificando a cada dia mais, nos separando para Ti a cada dia mais. Não queremos mais nada a não ser isso, Pai. Obrigado, Deus, porque podemos confiar no Senhor, e é assim para sempre. Estamos seguros nos Teus braços para sempre. Não temeremos o grande dia, o dia do juízo, pelo contrário, estaremos escondidos em Ti nesse dia. E depois disso, Pai, estaremos no novo céu e na nova terra. Eternamente contigo. Eternamente contigo. Obrigado, Jesus. Amém. Se você está aqui, precisa de um aconselhamento, precisa de uma visita, precisa de conversar, eu estou aqui para servir você durante a semana. Estou aqui agora, para você vir aqui marcar comigo um horário essa semana, para a gente conversar, estar cada vez mais perto. Se você quer batizar, se você quer se envolver na igreja, se você tem um chamado, se arde no seu coração a obra, me procure aqui, eu preciso conversar com você. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: vão em paz, que o Senhor Jesus abençoe.